Gera Podcast voltando hoje aqui com a presença do juiz Romero Feitosa, um dos mais respeitados magistrados de nosso estado, um homem com uma especialidade bem particular como é a especialidade, né? Homem expert em fazer casamentos, e é na vara de casamentos que ele atua fortemente, é isso, doutor Romero? Com certeza. Para mim, antes de mais nada, saudar você, saudar a sua equipe, saudar as pessoas que lhe ouvem, que lhe assistem nesse seu programa. Você que é um jornalista, um dos melhores jornalistas da Paraíba, um homem que é um multimídia, tá entendendo? Todo mundo lhe admira, todo mundo gosta de lhe ouvir, de lhe assistir. E falar sobre esse aspecto da minha atividade profissional, para mim, é um imenso prazer. Olha só, eu fico olhando e percebendo e vendo a vocação, né? Por onde, eu vou chamar você de você, viu? Com certeza. Por onde você trilhou, porque você fez o concurso para juiz, para ser juiz, poderia ser com qualquer outra especialidade, vamos dizer assim. Com certeza. Mas migrou para o universo do casamento. Isso foi assim, foi buscado ou veio naturalmente e você incorporou e veio naturalmente. Eu sempre gostei muito da competência de família. Eu sou Sim. um juiz naturalmente de família, de conciliação, de composição. Eu sou muito tranquilo. E assumi uma vara que tinha inúmeras competências, inclusive a competência de registro público, que compete na Paraíba aos juízes do registro público celebrar casamento. Sim. Aí quando eu comecei a fazer casamento na Paraíba, aliás, em João Pessoa, eu me entusiasmei. Tomou gosto. Não entusiasmei. E hoje eu tenho, ao longo de mais de 23 anos, mais de 167 mil casamentos celebrados. Como eu gosto disso? Não tem um supermercado, uma feira, um lugar que eu chegue que não tem uma pessoa: doutor, o senhor fez meu casamento, o senhor fez o casamento da minha neta, o senhor fez o casamento da minha filha. E aí eu fico conversando. Para ficar mais claro, e as pessoas ficam 167 mil, mas não foram casamentos de um casal, teve coletivos também, né? Não. Para esse número, 90% dos casamentos são coletivos. Coletivos. Eu faço toda quinta-feira 9 cerimônias de casamento referente a 10 serviços de registros de pessoas naturais de casamento, porque antigamente eram 3 cartórios, mas o tribunal ampliou e transformou todos os cartórios de registro Sim. de nascimento e óbito em cartório de casamento. Então nós passou para 13 e depois reduziu-se para 10. É muito interessante isso. Aí tomou gosto, né? Tomou gosto. E essa inspiração vem da própria experiência de bom casamento? Eu gosto muito de falar. Quem me conhece sabe disso. E gosto de ouvir música. Eu sou muito romântico. Eu sempre digo que eu sou extremamente romântico e profundamente apaixonado pela minha esposa. Todos que me conhecem sabem disso. E eu queria dizer a você que a maior inspiração que eu tenho na realização dos casamentos é justamente a relação vivida com minha esposa. Eu digo que o nosso amor é um amor de 300 anos. Eu sou um espiritualista. Sim. Eu sou um espiritualista. Eu acredito na vida espiritual. Então eu já vivi outras vidas ao lado dela. Espero viver outras no futuro. Mas o senhor não é espírita. Não sou espírita. A sua religião não é espiritualista. Isso. Quer dizer, eu sou católico, apostólico, romano, pouco praticante e pecador. Sim. Mas sou espiritualista. Aí quer dizer que o senhor imagina, né, acredita que já teve outras vivências com a sua esposa. E que provavelmente vai ter mais para frente, porque vai ficar faltando. Não, é porque a vida é eterna. Né? Jesus Cristo falava no mundo espiritual. Se você for ver o Novo Testamento, e é a boa nova de Jesus Cristo é essa, porque a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento é que no Antigo não havia perdão para os pecadores. Sim. E no Novo, tudo é perdoado.
desde que o pecador esteja arrependido. Consciente. É o momento da crucificação. Para aquele ladrão que se arrependeu, sim, Jesus Cristo disse: hoje mesmo tu estarás ao meu lado. Desde que tivesse arrependido, como que ele demonstrou. Falou, o segundo ladrão disse. Isso. Aí, o senhor foram 2 casamentos, né? Você teve o primeiro, o segundo. O segundo. A sua esposa também teve 2 casamentos? Também. Né? E os 2 se encontraram, já estão nessa história de amor há quantos anos? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Tiveram filhos? Temos 2 filhos homens bonitos e... Bonitos não é corujice do pai, não. Não. A mãe é coruja. A mãe é uma coisa... É mãe, né? É mãe. E eu tenho 4 filhos, eu tenho um casal de filhos. Tereza Helena, sim, é a minha filha mais nova do primeiro casamento, e Carlos Eduardo é o mais velho. Sim. E os 4 filhos são igualmente adorados e amados. Mas Luiz Felipe e Luiz Augusto, primeiro e segundo, são do segundo casamento. Ivanina, né? Ambos fazem direito. Os 3 filhos homens que eu tive, o primeiro já é advogado e os 2 fazem direito. E os filhos são a alegria dos pais, né? É verdade, é com eles que a gente termina realizando, né? É muito bom vê-los seguindo a vida numa trilha. Muito embora eu goste de dizer que a alegria da minha vida é ser casado com Vanina. Eu gosto de ser pai dos meus filhos, mas eu prefiro ser casado com Vanina. Você é um homem muito admirado, uma pessoa que mexe no coração das pessoas, porque quando tem participação nesse momento tão decisivo na vida das pessoas, que é o casamento, é o iniciar de um novo tempo, o iniciar da família, então passa a existir uma admiração muito grande em torno desse personagem. Existe ciúme na vida de Romero Feitosa e Vanina por conta de aparecer, porque aparece mais, no final aparece. Não há ciúme algum. Primeiro porque Romero Feitosa é muito cauteloso, sabe, sim, com essas coisas. Eu sou muito tranquilo, né? E Vanina é uma menina... É tranquila também. Não, Vanina é uma menina espiritualmente imensa. Eu me sinto, sinceramente, muito abaixo de Vanina no plano espiritual. Ela está acima de mim no plano espiritual. Eu espero um dia, quando eu aperfeiçoar o meu espírito, eu chegar no mesmo nível dela. É muito bom a gente ver isso. Agora, mensurar isso é que não é uma coisa fácil, é só no dia a dia mesmo. Né? É porque eu admiro, eu sou fã dela, eu gosto muito de um dos segredos do bom casamento. Quem não sabe, né? Admiração. Admiro. Me fale uma coisa, compatibilizar essa vida tão movimentada de realizar casamentos com tantas pessoas, 3 vezes por semana, que você estava falando aí, ou uma vez? Uma vez por semana, são 9 cerimônias. Eu já cheguei a fazer 11 cerimônias coletivas. No mês? Não, num dia. 11? 11 cerimônias. Meu Deus do céu. Eu faço na quinta-feira, tá entendendo? E eu quero dar uma nuance disso. Eu começo a fazer de 1 hora. Mas eu tenho rituais, eu sou um homem de ritual. Eu acordo, vou pro computador 4 horas da manhã. Eu acordo, sempre acordei. E eu digo aos meus amigos, eu quando era menina acordava e ficava vendo o teto da casa do meu pai, porque eu não tinha o que fazer. Contando a telha. Aí hoje eu vou pro computador, aí papai começa a trabalhar, fico trabalhando às vezes até 7 horas. Sim. Né? Aí quando dá 10 horas da manhã da quinta-feira, eu tenho um som, eu acho que você já teve na minha casa, e eu boto uma música muito bonita, e fico ouvindo, e pego um texto, começo a ver letras de música, e para cada cerimônia dessa, eu separo, seleciono, porque os casamentos não são iguais um com o outro. Uma mensagem principal, justamente, da questão da construção, que eu passo muito isso. Eu digo que a felicidade no casamento é construção e consequência dos nossos atos, das nossas decisões, dos nossos gestos. É resultado, né? É resultado. Você constrói bem. Isso eu digo em todo casamento, mas aí você tem algumas coisas, você bota, eu gosto de ler textos, então isso eu sempre mudo. E me preparo, eu fico de 10
às 12 horas, me preparando. Quando dá 12 horas, a menina disse, doutor, o seu almoço está pronto. Eu almoço primeiro que todo mundo, na quinta-feira. Vou, tomo um banho, boto paletó, gravata, ligo o ar-condicionado e vou começar a fazer os casamentos. Porque numa quantidade dessa de cerimônias, só se você fizer só casamento. Porque realmente eu já fiz casamento presencial e você perde quase a tarde toda fazendo casamento. Porque o pessoal os preparativos, né? Você chega e fica esperando os noivos. A gente vai falar mais sobre casamento, mas a gente vai fazer uma interrupção bem rápida para voltar já já. Bem, a gente está de volta com o Gera Podcast, hoje trazendo a figura de Romero Feitosa, dos mais importantes magistrados do Tribunal de Justiça da Paraíba. Aqui tomando um cafezinho São Brás, né? Lembrando de personagens da nossa história, lembrando a figura da Dona Vigília Carlos Silva, que recentemente, ela já partiu, ela já está em outra dimensão, mas foi o aniversário dela, alguns dias atrás, e aí falando aqui nela, lembramos do café, estamos tomando um café. Você tocou em Dona Vigília, eu tenho que tocar. Porque naquela época nós veraneávamos numa casa na beira-mar do Cabo Branco, e eles veraneavam numa casa também na beira-mar do Cabo Branco, vizinha a casa de Joacil de Brito Pereira ali. Isso. E Dona Vigília era nossa vizinha, e ela gostava muito de mim, que eu era um garoto assim, conversador, sempre gostei de conversar. Né? E ela, Romero tá aí, vem Romero conversar, coisa e tal. Ela era assim, sempre foi muito afafa, muito simpática. E eu convivo socialmente com o genro, com a filha, Isso. com os filhos, mas principalmente com o genro e com a filha. E quando toco no assunto, eu noto que eles se derretem pelo querer bem, como eles gostam. Ela era uma mulher maravilhosa. Isso, ela toca assim, realmente em algo muito forte. Né? Muito forte. Com certeza. Mas voltando aos casamentos, eu tenho certeza que ao longo de mais de 23 anos fazendo casamento, se você tivesse vídeo de todos os casamentos, você diria, são parecidos. Mas não são iguais. É como se a gente terminasse essa entrevista e dissesse, Romero, agora vamos fazer uma entrevista que eu vou guardar e daqui a um ano vou lançar. Eu não ia repetir, porque a cabeça não dá para você repetir. Não dá. Mas eu ia falar com o mesmo entusiasmo e com a mesma ideia. Né? Isso Romero, é como um rio. Romero, até porque o mundo gira e as coisas vão se modificando, você vai se ajustando aos novos tempos, trazendo outras abordagens, porque o mundo é assim, né? Me fala uma coisa, compatibilizar, você não só faz casamento como juiz, você é corregedor, você tem outros papéis dentro do judiciário. O de casamento toma muito tempo, toma uma responsabilidade muito forte, mexe com as pessoas diretamente e, no caso, coletivamente. Né? Com certeza. A minha compatibilização no dia a dia é realmente parte de alguns princípios. Primeiro, o trabalho para mim não é penoso, é aprazível. Eu acordo 4 horas da manhã. Já é diferente. Quando dá 6 horas, eu já tenho feito um bocado de coisa. Inclusive, isso me dá credibilidade com os advogados. Porque os advogados, eu sou tenso. Eu digo, não, eu durmo feito uma pedra. Eu gosto de dizer às vezes, eu digo, eu morro todo dia e ressuscito no outro dia de manhã. Porque eu durmo feito uma pedra. Agora... E desperta. Nossa. Durmo cedo. Eu durmo o que é cedo? 8h30 da noite. 8h30, então? 8h30 da noite. Eu acho que eu puxei isso do meu tio Lavoisier, que era irmão do meu pai. Sim, Lavoisier, o médico famoso aqui. Tá entendendo? A gente chegava na casa dele, ele estava lá dormindo, ar-condicionado ligado. Eu sou a mesma coisa, adoro ar-condicionado. Eu acho que a maior invenção do mundo foi o ar-condicionado. Ligo o ar-condicionado, pronto, vou dormir. Então, quando dá 4 horas, eu pego para não incomodar minha mulher, recolho as minhas coisas e vou lá, tiro meu notebook e vou trabalhar. Né? Como é bom? Eu gosto disso. O meu trabalho é aprazível. Né? Então, hoje eu me levantei, recebi um telefone de um advogado, de uma questão muito séria de uma recuperação judicial, Sim. que eu tenho certeza que é uma questão de milhões, e o advogado estava dizendo, doutor Romero, eu quero agendar com o senhor porque eu estou querendo ir a São Paulo, assim. Eu digo, aí ligou para mim e mandou uma mensagem. Aí
para ele. Ele estava lá em São Paulo. E eu disse, doutor fulano, porque eu vi o nome dele, doutor fulano, ele disse, pois não, ele não me reconheceu. Isso aqui é Romero Feitosa, juiz de falência e recuperação judicial de João Pessoa. Em que é que eu posso lhe servir? Ele achando que estava mandando a mensagem, você estava dormindo. Aí não, eu já estava acordado. Porque isso eu estava saindo para trabalhar. Aí, mas ele disse, doutor Romero, o senhor ligou para mim? Eu liguei. Ele disse, doutor Romero, nunca um juiz de São Paulo ou de qualquer lugar ligou para mim tão cedo e fez uma abordagem. Não, mas me diga, não é porque eu fiz uns requerimentos, faço o seguinte, manda um requerimento que eu vou repassar para a assessoria e depois eu tenho uma reunião para decidir o mais breve possível. E eu tento decidir o mais breve possível. Ô Roberto, como juiz, nessa atuação que você tem uma história, né, porque é carreira, e a carreira de juiz ela vai acontecendo aos poucos, né? Você tem tempos para cumprir determinadas coisas. Você sonha em chegar a desembargador? Existe essa possibilidade. Existe? Existe essa possibilidade, sem sombra de dúvida. Mas há uma coisa interessante. Eu tenho um amigo meu, muito amigo, que nós nos tratamos comigo. Da magistratura? Da magistratura. E ele sempre diz uma coisa, Romero, fazer casamentos para você é a cereja do bolo. Como desembargador não vai ter isso. É o ponto culminante da sua carreira. Quando você for desembargador, você vai sentir falta dos casamentos. A gente tem que emendar a loja para criar um cargo de desembargador casamenteiro. Qual o seu olhar para a justiça? Eu acho que a justiça na Paraíba ela acontece em toda a sua plenitude, com agilidade, com tudo que as pessoas sonham, porque as pessoas falam tanto da demora dos resultados, né? Daquilo que se busca, que é ter uma solução para um caso em qualquer área. E aí, por que é tão demorado? A minha resposta vai ser muito interessante e você vai compreender porque o ser humano é falível. Na Igreja Católica Apostólica Romana, houve escândalos de cardeais. Era um cardeal, presidente do Banco do Brasil, Banco do Brasil não, do Banco do Vaticano. Estava desviando dinheiro, roubando, e foi afastado por conta disso. Um cardeal passou a vida toda rezando e envolvendo. Por quê? Então, se você for procurar, em toda instituição existem falhas. Em toda instituição, sim, em todos os segmentos. Então, pode haver falhas, com certeza. Claro. Com certeza. Mas eu confesso a você que, digamos assim, fazendo uma perspectiva panorâmica, o desembargador Zeca Porto gosta muito de usar essa expressão, dando uma panorâmica, e eu vou pedir emprestado ao desembargador Zeca essa expressão, dando uma panorâmica na Justiça da Paraíba, ela ainda é uma das melhores do Brasil, porque existem questões. Agora, precisa aperfeiçoar? Precisa aperfeiçoar. Ela é cara, né? As custas são caras. E esse é um problema que acho que não vai ter solução nunca. Porque tirar não é bem... Porque se você tirar, vai fazer falta em algum lugar, né? Eu vou fazer uma nova pausa, porque eu quero voltar a conversar agora o dia a dia de Romero, o que é que ele gosta de fazer. Vamos esquecer a justiça um pouquinho, né? E os casamentos. Vamos ver aqui por onde passa os pensamentos. Eu estou aqui para lhe responder qualquer coisa. A gente volta já já. Olha, a gente está de volta aqui do Gera Podcast com a presença do juiz Romero Feitosa. Mas antes de voltar o papo com ele, gostaria de fazer dar uma dica para você que está aí naquela de fazer um check-up completo, né? E aí, nesse completo, é preciso sempre dos exames de imagem. E imagem e exames aqui na Paraíba tem outro endereço não.
É a Nova Diagnóstico, que fica localizado na Avenida Epitácio Pessoa, um espaço estruturado com a melhor tecnologia em exames do país. Você tem que passar lá, não dá para deixar de lado e ir para outras opções, porque a melhor imagem para dar um diagnóstico correto, preciso, é na Nova Diagnóstica. Fica dado o recado para você aí. Doutor Romero, me fala uma coisa. Queria saber, antes de entrar na vida do dia a dia do homem, do ser humano, Romero Feitosa, um casamento, quais são as nuances que são relevantes para ser relembradas aqui de um casamento que aconteceu assim, coisas que ninguém esperava, né? Porque o esperar é o seguinte: vou lá, digo sim, não, aparecer alguma pessoa para reclamar, dizer, já existiu isso? Eu fiz casamento em todo lugar, e eu gostava de fazer, eu fiz muito casamento em presídio. Em presídio? Em presídio. Sim. Eu ia e fazia os casamentos lá no presídio. E os diretores dos presídios, o secretário, naquela época era Interior e Justiça, depois segurança. Nunca foi segurança. Não, penitenciário. Era secretário de Interior e Justiça, depois tomou outro nome. O juiz da execução penal, Sim. meu colega de concurso, meu amigo, dizia: mas Romero, é um risco muito grande. E uma vez eu fui a um presídio que é de segurança média ou é de segurança máxima, é um presídio até pequeno ali perto de Mangabeira. Parece que é Geraldo Beltrão o nome do presídio. E cheguei lá, fiz o casamento e quando cheguei lá, os presos estavam abrindo coco para tomar água de coco. Aí eu fui lá e fui tomar água de coco. Ave Maria, foi uma confusão. Doutor Romero, pelo amor de Deus, eu não faço um negócio desse, é um risco muito grande. Aí eu digo: não, os presos gostam de mim, porque eu venho aqui fazer o casamento deles, sem problema, não coloco obstáculos, coisa e tal. E aí, para acabar essa polêmica, veio o casamento telepresencial por uma série de questões, e nós ainda adotamos, como eu já lhe disse, porque são hoje 10 serviços de registro de pessoas naturais de casamento. Eu faço 180, 170, 150, 140 casamentos toda quinta-feira, de 9 a 11 cerimônias, e facilita. Às vezes, doutor, tem um preso assim querendo casar, o senhor faz? Faço, não tem problema nenhum. Eu fazia quando eu ia lá no presídio, quanto mais agora. Me fala uma coisa, a pandemia trouxe essa facilidade do casamento telepresencial, né, virtual. Eu mesmo já assisti e tive familiares que casaram dessa forma. Na justiça, as audiências voltaram a ser presenciais. O senhor não acha que simplificaria muito e ajudaria muito na celeridade da justiça permanecer aquilo que pudesse permanecer de forma virtual? Eu sou entusiasta da audiência telepresencial, mas eu acho que essa capacidade de determinar se as audiências serão telepresenciais ou não, em cada vara per si, sim, deveria ser dado aos juízes e não ao CNJ ou à corregedoria, porque o juiz sabe, ele tem capacidade de aferir a necessidade de fazer. Por exemplo, os juízes de família, meus amigos, dizem: não, mas eu quero ver a expressão, porque ele pode estar sendo instruído, coisa e tal. Concordo, então ele faz presencial. Mas tem certos tipos de audiências que não há necessidade, são um processo de jurisdição voluntária, que não tem briga nenhuma, não tem outra parte. Tá entendendo? O cara dizer: não, ele é mulher, ele nasceu homem, mas hoje é mulher, e o cara tá lá, você vê que ela é mulher todo, tem exame de tudo, né? A celeridade é muito grande. Hoje eu tenho no meu painel, no painel da minha vara, 5 audiências para fazer, porque é célebre, você faz, resolve rápido. Rapidíssimo. E ainda tem o problema de não existir a falta.
Ah, eu estou em São Paulo. Vai para o computador, pelo telefone e faz. E os advogados, eu sempre digo, o dono do processo é o advogado. Se ele requerer audiência presencial, eu vou. Se ele requerer que eu vá ao fórum para uma reunião com ele, eu vou. Tenho preguiça de ir, não. Eu gosto. Na volta até posso passar na feira, comprar alguma coisa. Na padaria. Eu adoro feira, adoro padaria. Mas eu vou. Eu gosto de convidar. Mas, por exemplo, esse advogado queria marcar comigo porque ele vinha de São Paulo. Ele ligou para mim, eu não atendi porque eu estava... Aí eu liguei para ele, doutor, é Romero Feitosa, o senhor ligou para mim, em que posso lhe servir? Ele ficou entusiasmado. Não, doutor, porque eu fiz um pedido assim, eu queria lhe explicar. Eu digo, qual é o ponto, assim. Eu digo, olha, doutor, mande para mim, eu vou mandar para a assessoria e... O quanto não se economizou e o quanto não se agilizou. Não, ele ficou emocionado. Não sei se ele chorou, ele disse, doutor Romero, eu quero lhe dizer o seguinte, eu nunca recebi um tratamento de um magistrado como estou recebendo agora. Isso aí. Esse é também outro sinalizador, né? Porque tem juiz e juiz, né? Tem uns que são muito fechados, tem outros que têm... É postura, né? De cada um. Me fala uma coisa. Mas também eu tenho uma coisa. A minha vara é uma vara que permite que eu seja assim. Sim. Porque é uma vara... Quase tudo é jurisdição voluntária. Então não tem problema, né? Então você ser juiz de uma vara civil que tem questões de alta complexidade, o juiz precisa se proteger. Claro. Você não pode... Está muito exposto. Não. Doutor, eu quero ter uma conversa particular com o senhor. Não pode. Aliás, eu não recebo ninguém em conversa particular. Para lhe dar um exemplo. Eu sou um juiz aberto, tranquilo, mas eu não recebo ninguém. Eu quero ter um particular com o senhor. Por quê? Não sei. Para quê? Qual é o problema? Conversa agora. No cartório? Não, tem o seu coisa, tá? Parece uma coisa escusa, né? Quando quer um particular. Para depois ele chegar lá e dizer alguém. A versão dele. Resolvi o problema. Agora paguei 10 mil ao juiz. Me dê o dinheiro que eu paguei ao juiz. Não, não é assim não. Olha só, tirando a vida no jurídico, na justiça, vamos falar do Romero, o dia a dia de Romero Feitosa. Romero Feitosa, eu sei que adora aguar, porque tenho essa informação, né? Eu sei, você falou aqui ainda há pouco que gosta de ir na padaria, gosta de ir na feira, escolher as coisas, tá ali, ter uma participação mais efetiva dentro de casa no aspecto doméstico. Muito. Eu gosto muito. Você cozinha? Mal. Mas, por exemplo, eu gosto de à noite. Ontem nós chamamos um casal que mora um andar abaixo da gente, mas é um casal. Ela é muito amiga de Vanina e eu muito amigo dele, gosto muito. E encomendamos, abrimos um vinho, ficamos lá conversando, batendo papo. Quando terminou, fui eu que coletei as caixas, recolhi as taças, coisa e tal, e deixei lá para quando a nossa funcionária chegasse, ajeitasse tudo. Mas foi assim... Termina nisso aí, né? Eu gosto. O que é que você gosta de fazer mais? Eu falei aí, coisa que você falou aqui já. Você disse feira, mas supermercado. Hoje eu já fui em 3 supermercados. Por que 3? Porque é um comparando o preço? Não, é porque para ver se eu encontro um vinho bacana, coisa e tal. Por exemplo, eu cheguei num determinado supermercado aqui, não vou dizer, porque você sabe mais. Aí ele estava aquela Chandon. Pode falar, agora você... A Chandon Brut Reserve Especial, uma begezinha. Estava num preço ótimo. Aí eu olhei, tinha 4 garrafas. Eu peguei as 4 e levei para casa. E quando eu estiver querendo uma comemoração com minha mulher, aí, se for uma comemoração simples, a gente toma aquela. Mas se for uma comemoração bacana mesmo, eu pego uma dessas. Uma Moët Chandon. Não, essa nacional é a diária. do dia. Mas aí, se for um aniversário de namoro, aniversário de casamento, eu pego uma Moët Chandon. O senhor é um homem realizado profissionalmente, mas está na vigência da sua atividade jurídica. O que é um sonho na sua profissão, na sua vida? Que está trabalhando, ainda que não seja o estresse,
está chegando lá. Tem isso? Não, o meu sonho é continuar decidindo bem e com eficácia, celeridade. É muito difícil decidir bem, porque decidir bem veja o bem, quê? decidir bem é decidir com convicção. Para mim, decidir bem é decidir com convicção. Sim. Não significa decidir certo. Porque eu posso decidir errado. O camarada recorreu ao tribunal reformar minha decisão. Muito embora minhas decisões são pouco reformadas pelo tribunal, até por conta da minha competência. É muito difícil você reformar uma sentença da vara de feitos especiais, porque são padrões. Sim. Tá entendendo? Então, tem esse aspecto. Então, eu não posso criticar juízes, por exemplo, de uma vara civil, porque uma decisão foi julgada. Porque cada vara é um mundo. Isso. Né? Então, vara de família também é uma vara que tem um aspecto bastante singular. Né? Mas, para mim, o meu sonho é continuar prestando esse serviço e, sinceramente, tendo saúde mental para poder trabalhar. É o meu sonho. Porque eu vejo tanta gente doente, ficando doente. Tanta gente partindo mesmo, né? Não, da morte eu não tenho medo, não. Eu gosto de dizer que o meu sonho é morrer de infarto fulminante. Isso. Porque aí não sofre. Mas, por exemplo, eu vejo gente assim sofrendo de Alzheimer, outra doença passa 15 anos, 12 anos, 17 anos. Verdade. E confesso a você que o meu sonho é ter saúde para poder continuar trabalhando e servindo a quem me procura. Muito bem, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito bom escutar um bom pensamento e as boas decisões. Eu que agradeço a oportunidade que foi me dada em ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Muito obrigado, cara. Muito obrigado também. Olha só, antes de encerrar, aquela recomendação, né? Vai aí no Instagram, né? Se puder, tá fácil, tá com o celular na mão, certamente vai ser fácil. Vai lá no Instagram e se você não segue Gerardo Rabelo SB, o Rabelo com 2 L's, vai lá no seguir, vai ser legal, a gente vai interagir, vai ser muito bom. Outra dica muito boa, tá assistindo o nosso podcast, vai aí no próprio YouTube e se inscreve, fica lá junto com a gente. É importante a gente ter força, canais para poder clamar, para poder lutar. E eu estou contando com essa sua presença, tá bom? Fica por aqui hoje, a gente está aqui super feliz. Até a próxima!